Seth Rollins foi expulso da Division. Nessa última segunda-feira, Bron Breakker deu o spear ouvido ao redor do mundo e demoliu com Seth Rollins, o atual campeão mundial da WWE, no meio do ringue. E depois ele conseguiu convencer Bronson Reed a mandar um tsunami que esmagou de vez o Seth no ringue e ainda convenceu Paul Heyman a levantar os braços dos dois. No vídeo de hoje eu vou estar discutindo alguns assuntos a respeito da Division, com algumas notícias que surgiram nessa semana e também a minha opinião sobre algumas questões que vão surgir agora que teve esse problema com a Division. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre tudo o que aconteceu com esse, que foi o grupo, a stable, que dominou o Monday Night Raw nos últimos meses, assista esse vídeo do começo ao fim, porque esse vídeo e as minhas opiniões com certeza vão surpreender você. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o nosso canal ser divulgado pelo YouTube, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão do Dia, agora falando sobre a Division. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e já tem um tempo que a gente consegue perceber que a WWE gosta de utilizar stables dominantes para tomar conta do topo da companhia, e stables geralmente vilanescas, para que eles possam colocar um herói para bater de frente com essas stables. Isso aí vem de longa data, tá? Desde a década de 80 com a família Heenan, passando pela década de 90 com a Money Corporation, final dos anos 90 com a corporação do Vince McMahon. Depois também ainda tivemos a Hart Foundation ali em 97, do Bret Hart vilanesco. Depois, pelos anos 2000, a gente teve diversas stablezinhas que tomaram conta e teve a autoridade com Triple H e Stephanie McMahon. E nos últimos tempos nós tivemos a Bloodline ali do Roman Reigns e dos Usos com o Paul Heyman como líder. E esse ano, logo na WrestleMania, a gente percebeu que alguma coisa grande ia acontecer quando o Seth Rollins ganhou a luta de Triple Threat contra o CM Punk e o Roman Reigns com a ajuda do Paul Heyman, que traiu os seus dois antigos aliados. Quando chegou na segunda-feira seguinte do Monday Night Raw pós-WrestleMania, nós tivemos a criação da Division, ainda não tinha aquele nome, aliás, levou meses até conseguir esse nome, quando o Bron Breakker apareceu no ringue e atacou o Roman Reigns com uma spear cabulosa, se aliando ao Seth Rollins e ao Paul Heyman e efetivamente se tornando um Paul Heyman guy. Meses depois, o Bronson Reed foi adicionado a esse grupo e assim fechou o line-up que a gente conhecia até na última segunda-feira. E esse grupo ele teve um sucesso muito grande e a gente até ficou um pouco enjoado de quantas vezes a gente não viu nesses últimos meses a Division destruindo seus oponentes e ficando por cima. A thumbnail até ficava repetitiva, era sempre a imagem da Division com os braços levantados e os seus oponentes estirados no ringue. Muita gente reclamou sobre isso nos últimos meses no Monday Night Raw e era compreensível, mas a gente sabia que um dia essa história iria terminar. A grande questão é que ninguém esperava que a história começasse o encerramento dela agora. O Seth Rollins havia acabado de ganhar o campeonato mundial, ganhou o campeonato mundial no SummerSlam após fazer o cash-in no CM Punk. O Punk derrotou o Gunther pelo campeonato mundial da WWE e o Seth Rollins, que havia ganho o Money in the Bank e estava com um problema no joelho adquirido no WrestlePalooza, mostrou que esse problema no joelho não era sério, fez o cash-in lendário em cima do CM Punk e conquistou o campeonato mundial. E tudo parecia que eles iriam manter o Seth Rollins no topo do card pelo menos até o ano que vem, com alguma história se desenrolando na WrestleMania ou com o CM Punk ou com o Roman Reigns ou correndo por fora aquele que deu o spear. Só que as notícias vieram de que no último Crown Jewel que aconteceu na semana passada, o Seth Rollins teria tido uma lesão. Essa lesão teria sido uma lesão provavelmente no rotator, na musculatura do manguito rotator que fica aqui no corpo. Ele teria tido essa lesão quando ele deu aquele coast to coast de cabeça no Cody Rhodes durante a luta. E isso acabou fazendo com que ele lesionasse essa musculatura. As notícias que seguiram depois é de que a lesão era verídica e esta semana saiu a notícia de que o Seth vai precisar de uma cirurgia para resolver esse problema.
Então, isso significava que efetivamente dessa vez o Seth estava realmente lesionado com uma lesão para ficar meses fora do ringue, tá? Diferentemente da lesão que ele teve no SummerSlam. E aí, é claro que a WWE teria que pensar em alguma história para poder tirar o Seth Rollins da televisão. Mas o que ninguém esperava é que essa storyline iria envolver uma traição da Division. Uma coisa que já estava escrito nas estrelas que iria acontecer, todo mundo e a mãe sabia. Em algum dado momento, o Bron Breakker iria se voltar contra o Seth Rollins. Mas as pessoas estavam imaginando que isso fosse acontecer lá para frente, de repente depois do Royal Rumble, com o Bron Breakker ganhando o Royal Rumble e se voltando contra o Seth Rollins, bem como o Batista fez com o Triple H lá em 2005. Mas o que aconteceu com essa lesão é que essa história foi adiantada, e aí o Bron Breakker, na última segunda-feira, depois do Seth Rollins passar o show inteiro dizendo que as últimos 6 meses foram maravilhosos, mas que ele tinha conseguido tudo o que ele havia conseguido sem precisar da ajuda de ninguém, o Bron Breakker deu a Spear no Seth Rollins, demolindo ele e depois convencendo o Bronson Reed a segui-lo. E aí, com essa história, surgiram muitas perguntas. E a gente pode fazer muitas perguntas a respeito dessa história, a respeito dessa stable e sobre o futuro da companhia. E eu queria responder algumas dessas perguntas nesse vídeo. A primeira pergunta é: a Division foi boa ou foi ruim para todos os envolvidos? Se a gente for pensar nesses lutadores antes do surgimento da Division, a verdade é que a stable elevou todo mundo. A presença do Paul Heyman foi muito boa, porque ele ajudou a trazer promos em momentos que o Bron Breakker e o Bronson Reed ainda estavam se aperfeiçoando a isso, mas a verdade é que eles cresceram muito. Já estava se dando alguns sinais de que o Paul Heyman é que tinha o controle efetivo sobre os Brons, nem tanto o Seth Rollins. Mas a verdade é que todo mundo saiu bem. Se vocês forem parar para pensar, o Bron Breakker, ele saiu como um monstro de um main eventer. O Bronson Reed talvez tenha sido o que mais cresceu com a Division, graças à storyline do Tribal Chief e da Shula Fala, que ele roubou os tênis do Roman Reigns. Inclusive, o Bronson Reed tem uma vitória sobre o Roman Reigns, um negócio assim que é raro de uma pessoa ter sobre o Roman numa luta 1 contra 1. E o Seth Rollins acabou se tornando Mr. Money in the Bank campeão mundial novamente. Tá? Então, isso foi muito interessante. Até a Becky Lynch também foi elevada, porque foi reconhecido o casamento dela com o Seth Rollins na frente das câmeras. Ela, que já era campeã intercontinental independente desse relacionamento, nos últimos tempos, para fazer uma storyline com o CM Punk e AJ Lee, ela acabou aparecendo no main event, e isso deu uma renovada na persona dela, porque ela começou a ter uma persona de uma pessoa mais neurótica, querendo se manter com o campeonato intercontinental. Então é inegável que todas as pessoas que entraram na Division saíram muito melhores do que entraram. Tanto o Bron Breakker quanto o Bronson Reed ganharam personalidades mais fortes, cresceram absurdamente, e o Seth Rollins se tornou mais uma vez campeão mundial. Agora, a segunda pergunta que a gente pode se fazer é se a Division acabou com o Spear sobre o Seth Rollins ou não. E na minha opinião, a Division não acabou. A verdade é que o Paul Heyman, quando começou a falar sobre essa visão, e o Seth Rollins começou a falar sobre essa visão, muito se falava sobre o Bron Breakker e o Bronson Reed serem o futuro da companhia. Inclusive, eles empurraram muito a ideia de que o Bron Breakker será múltiplas vezes main eventer da WrestleMania. Eu particularmente não sei se isso vai acontecer, e eu nem sei se eu gostaria que isso acontecesse. Eu acho que tem outros talentos na companhia que poderiam ter essa pecha. Mas é inegável que o Bron Breakker, ele é um monstro de um talento, é um talento geracional, e ele só precisa dar mais uma fiadinha na persona dele, que já melhorou muito em relação ao ano passado e ao início desse ano, quando até eu fiz um vídeo comparando ele ao Bob Lashley, falando que a WWE tinha que escolher qual era o lado da persona dele, senão eles iam perder o Bron Breakker. E eles escolheram. Então, eu acredito que a Division vai continuar, o Paul Heyman vai continuar como oráculo, e ele vai fechar a questão aí com os Brons para dominarem o main event do Monday Night Raw. Só que eles vão precisar de mais ajuda. Por quê? A grande pergunta que vocês podem estar se fazendo é se a Division consegue se manter sem a estrela do Seth Rollins. E isso eu tenho minhas dúvidas. Eu fico um pouco preocupado porque o Seth era quem trazia uma aura
para esse grupo que ia além das unidades que foram construídas. Era o Seth que dava a liga, era o Seth que trazia o Star Power para esse grupo. Tirando o Seth Rollins dessa equação, alguém vai ter que surgir, claramente o Bron Breakker. E eu tenho minhas dúvidas se ele está pronto para chegar nesse nível. A WWE vai querer empurrar isso, mas a gente tem que ver se o Bron Breakker vai conseguir agarrar essa oportunidade ou se ele vai murchar no caminho. Tá? Então a gente vai precisar ver os próximos passos. E aqui o que a gente pode também se perguntar é se desses dois aí, se o Bron Breakker realmente tem que ser o cara a ser necessariamente elevado a campeão mundial. Porque o Bronson Reed, ele cresceu absurdamente. Ele é um talento também muito bom no ringue, ele é um cara realista, ele é um cara grande que sabe lutar, e ele proma bem, e ele tem um finisher absurdo que é o Tsunami. Tá? O Bron Breakker também tem um finisher absurdo que é o Spear, só que o Spear todo mundo dá na WWE, enquanto que o Tsunami, ele acaba sendo um golpe único porque poucos dão esse splash com tanto poder por causa do peso dele. Então eu acredito que quando você soma isso a essa persona do Tribal Chief e esse cara perigoso que o Bronson Reed está se tornando, a gente começa a ver um cenário em que talvez o Bronson Reed também venha a ser elevado a se tornar campeão mundial no futuro. Talvez o Bron Breakker vai ser a estrela, sim, mas a gente pode ver o Bronson Reed também pegando uma casquinha aí e entrando nesse main event. Tá? O que seria surpreendente, porque claramente a WWE quer investir no Bron Breakker. Agora, quando a gente pensa nesse cenário todo, a gente fica se perguntando se essa stable ela vai continuar só com esses dois. Porque a Division fez tantos inimigos entre os faces do Monday Night Raw que ela tá capenga. Né? Ela fez inimigos no Penta, no Sami Zayn que foi parar no SmackDown, no LA Knight, no Jey Uso, no CM Punk. É uma fila de gente que tá pedindo passagem para dar uma coça na Division, que acaba fazendo com que neste momento a Division esteja deficitária. Ela tá com pouca gente. Tudo bem que o Jey Uso ele vai provavelmente dar uma esquecida na Division e começar a lidar com o Roman e com o Jimmy. Mas ainda assim, por trás dessa história tem o fato de que o Jey deseja se tornar campeão mundial de novo. Então, isso vai acabar forçando a Division a trazer mais gente. A grande pergunta é quem que eles vão trazer. Eu acredito que algumas pessoas são favoritas para que isso aconteça, tá? Muito provavelmente, talvez a pessoa que as pessoas mais vão comentar seria o próprio Jey Uso, tá? De repente, o Paul Heyman convenceu o Jey Uso a se aliar a ele e a Division para ele voltar a ter uma oportunidade pelo campeonato mundial. Não que o Jey Uso vai se tornar o líder da Division. Nesse momento, o líder da Division vai ser o Bron Breakker. Mas o Jey Uso ele pode aceitar se vender para ele poder avançar e chegar ao campeonato mundial. Uma outra pessoa que eles podem fazer isso e que seria um lacaio interessante seria o Jimmy Uso. Porque isso jogaria o Jimmy num grupo que poderia ajudar a elevá-lo também. Mas essa é uma opinião e uma opção mais remota, porque o Jimmy está sendo direcionado para ser o face dessa dupla aí e o Jey Uso está sendo direcionado para um heel turn. Outros lutadores que podem surgir no grupo da Division seriam lutadores que venham da NXT. E aí nós temos os velhos conhecidos de sempre, Ethan Page, Ricky Saints e Trick Williams. Seriam 3 lutadores que poderiam subir. Muita gente começou a falar do Tony D'Angelo, eu não sei. Tony D'Angelo me parece que ele é muito mais um líder do que um seguidor. E aí outros lutadores poderiam surgir, talvez o Channing Stacks, que já teve um papel de seguidor do Tony D'Angelo, ele poderia entrar aí no grupo da Division. Esses são os nomes mais óbvios, mas poderiam existir outros nomes também a serem associados ao grupo. A verdade é que eu acho que essa história ela tá só começando. A verdade é que essa traição ela deve ser resolvida, pelo menos a questão do campeonato mundial deve ser resolvido nesse próximo Monday Night Raw. Já tem notícia dizendo que o campeonato provavelmente vai ser dropado, que se realmente o Seth precisar de uma cirurgia, o campeonato vai se tornar vago, e aí a gente vai ter que ter toda uma situação para ser resolvida, porque o Punk no último Monday Night Raw venceu uma luta de Triple Threat contra o Jey Uso e o LA Knight para ser o desafiante número 1
ao título. E aí o que pode acontecer nesse cenário é uma última pessoa, que algumas pessoas falaram de entrar na Division, por acabar resolvendo aceitar algumas circunstâncias para poder se tornar um novo campeão mundial, que seria o LA Knight. Tá? Mas considerando o fato que o Bron Breakker está carregando o título por aí para tudo quanto é canto, eu diria que o mais provável hoje é que a WWE resolva fazer com que o Seth Rollins drope o título e que o Bron Breakker seja escalado, talvez vencendo algum torneio ou alguma luta de gauntlet ou alguma coisa, para se tornar o lutador a enfrentar o CM Punk por esse título. E aí no final eu acredito plenamente que o Bron Breakker vai ganhar o título do Campeonato Mundial Peso Pesado, deixando o CM Punk novamente a ver navios. Porque parece que o Punk, nesse momento da carreira dele, ele está começando a ser aquele lutador que ajuda a elevar outros talentos. Eu não acredito que o Punk vai ter um title reign muito longo. Se ele vier a ser campeão de novo, talvez numa WrestleMania, ele deve ficar com o título aí no máximo até o SummerSlam e depois a elevar um outro talento. Tá? Então, esses são os nomes muito óbvios que podem aparecer no Monday Night Raw e que podem lutar por esse título. E eu acredito que com o Bron Breakker ganhando o Campeonato Mundial, ele efetivamente se solidifica como novo líder da Division. E quando o Seth Rollins voltar, o Seth Rollins volta como um face monstruoso para destruir o monstro que ele construiu, que foi o Bron Breakker e a Division. Beleza? Então, assim, essas foram várias perguntas, não tem respostas fáceis, eu tenho certeza que vocês têm as suas respostas e os seus fantasy bookings. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloque aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer com a Division no futuro, porque eu acho, sinceramente, que a gente ainda vai ter muita coisa boa vindo por aí. E não deixem de continuar apoiando e ajudando o nosso canal, assistindo e maratonando os nossos vídeos para que o YouTube nos divulgue. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês e eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.